pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Lucy, da Lucy Marbal Crocheteria, e hoje eu vim trazer para vocês a passadeira no modelo turco luxo, que muitos fizeram então o tapetinho e me pediram dicas para estar fazendo a passadeira. Eu criei então uma nova versão para facilitar ainda mais, porque eu tinha ela de um perfil de um vídeo bem antigo, então a gente vai evoluindo, graças a Deus, vamos aprimorando o nosso conhecimento e aí trouxe para vocês. Então fiz aqui, ela é uma criação minha, inspirada no suplaque, com certeza vocês devem conhecer, da artesã turca Yeliz. Então vocês com certeza vão estar conhecendo o trabalho dela e vão ver que ali eu me inspirei então no suplá para estar criando então aqui o tapete, tá? Então essa aqui é uma passadeira. Antes de eu passar medidas, de eu passar as cores e os materiais que eu utilizei, você que está chegando aqui no canal agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre sendo notificado quando tiver vídeo novo aqui. E também para você curtir, comentar esse vídeo, compartilha ele para as pessoas que você conhece, que gostam de artesanato, que gostam do crochê, que está sempre na moda, para estar trazendo mais novidades aí. Então vocês vão me ajudar dessa forma também. E vão lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, @lucimarbal_crocheteria. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você me segue lá, você vai ver todos os vídeos aqui dessa peça e fotos também, sempre detalhes, vou estar mostrando para vocês lá. Combinadinho? Então agora eu vou passar para vocês, então, alguns detalhes dessa peça. Então eu fiz ele aqui, ela ficou numa medida final, aqui minha bancada é menor, não vou estar conseguindo mostrar então uma passadeira aqui. Então ela ficou com 1,36 m de comprimento por 57 centímetros de largura, olha. Vou tentar mostrar aqui, tô numa parte das curvas. Olha aqui essa linha, ó. Olha o alinhado dela reto, perfeito. Ficou muito lindo, né? Então, eu vou estar ensinando no vídeo vocês a fazerem nesse tamanho aqui. E para vocês fazerem ela maior ou menor. Vou estar providenciando nos próximos dias aí um tapetinho menor para vocês estarem montando aí um jogo de cozinha aí também, do banheiro, tapetinho, então, menor para vocês. Sempre que vocês forem fazer ela, múltiplos de 8 correntinhas mais 3. Não tem erro, tá? Para quem quiser fazer ela maior, múltiplos de 8, você vai aumentando de 8 em 8 correntinhas. No final, de 8 em 8, você coloca mais 3 correntinhas, que vão ser para dar a curva e dar aqui a parte final ali. Não vai ter erro, para fazer menor também, tá? Sempre de 8 em 8, que aí vai formar aqui esse trabalhado que vai ter aqui a ondinha, certo? Então, múltiplos de 8 mais 3. Outra coisa que eu quero falar para vocês estarem fazendo outros tamanhos. Que tamanho que eu começo, com quantas correntinhas eu começo para fazer um tamanho maior, tamanho X lá. Digamos, você quer ela de 1,5 m. Vamos um exemplo, aqui a minha deu 1,36 m. Então, ela ficou com 56, 57, se medir bem na pontinha aqui de um biquinho aqui, ó. Se medir bem na ponta de um biquinho até o outro, ficou com 57, tá? Mas então, 56 a 57 centímetros de largura. Como que vocês vão saber a medida? Vou explicar, atenção aqui. Vou tentar fazer vocês me entenderem. Vocês vão pegar esse 1,5 m de comprimento que vocês querem a passadeira final de vocês, então 150 centímetros, e vão diminuir a largura que ela tem, ou seja, 56, vamos colocar 56. Então, vocês vão pegar lá 150 menos 56. O total que der desta conta de 150 menos 56 é o que vocês vão começar em centímetros, não é em correntinhas aí, é em centímetros aqui a fazer o comprimento de vocês. Tá, mas vocês vão começar a fazer em centímetros, mas precisa ter múltiplos de 8. Como é que vocês vão fazer, então? Vocês vão começar, anota ali essa continha, o tanto de centímetros que você precisa. E começa ela contando. Vai contando até chegar nesses centímetros aí. Quando chegou aproximado ali nesses centímetros, você vai ter o número, não esquece, então, o número que você fez de correntinhas. Vê se esse número é divisível por 8. Pega ali esse número, coloca lá na calculadora e faz. É divisível por 8? Quando você dividir esse número que deu ali em centímetros por 8 e ele fechar um número exato, não pode ter vírgula, um número exato, você fechou porque vai dar certo. Você coloca, então, esse número é divisível por 8, você coloca mais 3 correntinhas e aí segue o vídeo.
Se não deu por 8, você vai fazendo algumas correntinhas a mais, ou diminui algumas, né, cuida para não se perder na conta aí, para dar certo. Tem que ser divisível por 8, certo? Então, faz aí múltiplos de 8, que vai dar certo, mais 3 correntinhas, e aí vocês vão acompanhando o passo a passo por completo. Assistam o vídeo por inteiro com os anúncios, para você me ajudar aqui também. Os anúncios é importante para quem é criador de conteúdo do YouTube, é através deles que a gente tem algum ganho, tá? Para estar trazendo aqui o passo a passo para vocês, tá ok? Acompanhem, comentem e assistam o vídeo por inteiro para ter acesso a todas as informações que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá para a lista dos materiais. Para confeccionar essa peça aqui, então, eu usei aqui no centro, eu não vou estar com o novelo aqui na minha mão, vou mostrar para vocês aqui a cor que eu utilizei, aqui olhando a minha cor da base, que também eu fiz esta careirinha aqui, ó, vocês vão estar vendo que eu fiz essa careira, e a minha cor da base, eu usei o barbante número 6 da marca Fial, a cor é a cor chocolate, eu usei em torno de 480 gramas, para fazer aqui a base e essa careirinha, 480 gramas, os cones, aqui a barbante é 85%, tá? Não é fio 100% que vem no velo, é o barbante tradicional que as mais pessoas vão ter acesso, então quis trazer uma videoaula com o barbante. Então, eu usei, o cone vem 700, eu usei cerca de 480 gramas para fazer a base e essa careirinha. Na cor, então, chocolate. Para fazer aqui esta primeira ondinha, e que também eu fiz esse detalhe aqui, eu usei então a cor mostarda. Eu gastei em torno de 150 gramas para estar fazendo aqui na parte da cor mostarda. Se vocês forem fazer só as ondinhas, cada ondinha vai em torno de 100 gramas. Aqui foi 150 porque eu fiz mais esse detalhe aqui no mostarda também. A próxima cor que eu usei aqui se chama cor ferrugem, esse laranja, mas a cor é ferrugem. E a outra cor aqui, o ferrugem também eu gastei cerca de 170 gramas, porque aqui tem o picô nele também. Então, gastei 100 gramas apenas na ondinha e mais um pouco aqui. Então, ao todo, no ferrugem, eu gastei 170 gramas, ok? E aqui, essa cor escura aqui que tá aparecendo aqui é o verde soldado. Eu gastei aqui também 100 gramas para fazer esta ondinha aqui, esse detalhe. Todos esses fios que eu usei aqui dessa cor, eu usei da marca Fial, mas vocês podem usar aí da marca de preferência de vocês, barbante 85% e agulha 3,5, uma tesoura para fazer os aremates, uma colinha para estar fazendo os aremates por dentro, e aqui eu usei então a minha etiquetinha também, e olha, ficou com caimento perfeito, perfeito. Então, vamos para a videoaula, acompanhe então, e depois eu quero ver o trabalho de vocês aí nas redes sociais, postem e me marquem que eu vou adorar ver, tá? Até mais, pessoal. Vamos então para passo a passo. Vamos então dar início aqui à nossa base. Eu vou estar trabalhando com o meu fio aqui na cor chocolate, que vai ser a minha base. Vou pegar aqui, deixo essa sobrinha, coloco a minha agulha aqui, dou esta girada segurando a pontinha. Com o fio que vem do meu novelo, eu venho e já puxo uma correntinha. É assim que eu faço a minha laçadinha inicial, mas vocês podem fazer a maneira que vocês quiserem. A partir dessa laçadinha agora, então, eu vou trabalhar um total de 128 correntinhas. Fiz aqui, então, ó, as minhas 128 correntinhas, que vai ser, então, a minha base. Então, 128 é divisível por 8, vocês podem fazer aí, vai dar, então, um número exato, precisa dar, então, um número exato para estar formando certinho o detalhe do nosso tapete. Então, sempre começar com números múltiplos de 8, vai aumentando de 8 em 8, e ao final dessa conta, então, múltiplos de 8 mais 3 correntinhas. Então, eu vou ficar com um total de 131. Aqui eu fiz, então, somente as 128, as do múltiplo, e vou fazer aqui mais 3. Vou segurar marcadinho para mim não me esquecer. Então, 1, 2, 3, tá? 128 mais 3. Fiquei com um total de 131 correntinhas. Essa vai ser a continha certa para mim tá fazendo a minha base. Vou dar aqui, ó, fazer bem próximo para vocês acompanharem. Eu não vou estar fazendo correntinhas a mais para virar, porque vai ficar muito confuso. Ah, faz múltiplo de 8, depois mais 3, depois mais tantas para virar. Então, múltiplos de 8 mais 3. Vai ser a base para vocês estarem conseguindo fazer, porque aí eu vou ensinar uma maneira de começar aqui, que não precisa fazer correntinhas. Porque esse ponto que a gente vai fazer aqui, na sequência, ele vai ser envolvido nos pontos da curva, então ele não vai estar aparecendo.
Então, aqui eu tenho a minha última correntinha aqui, bem na pontinha da minha unha aqui, que é a correntinha de número 131. Eu vou dar uma leve alongada no fio, só para que eu consiga virar aqui, para entrar nesse ponto. E vou fazer uma laçadinha, porque se eu virar direto com ele e introduzir a agulha aqui, ele vai soltar, porque ele está saindo deste ponto. Então, aqui, eu não alongo muito, não tem necessidade, alongo um pouquinho só. Eu laço o fio como se eu fosse fazer, então, um ponto alto, e venho dentro desta minha última correntinha aqui, a de número 131, e busco o fio aqui como se eu fosse fazer um ponto alto, ó, e tô aqui com 3 laçadinhas na agulha, um pouquinho alongado, para que não fique muito apertado e não dificulte, né, não fique fácil para tirar. Puxo o fio e tiro todo de uma vez. E faço aqui mais uma correntinha. Para aqui vai me dar a altura já de um ponto alto. Ele fica grossinho assim, mas depois a gente vai estar envolvendo aqui os pontos e ele vai esconder. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou na minha correntinha da sequência. Então, esse alongadinho aqui da correntinha é o que está o ponto, eu vou aqui no ponto da sequência e faço aqui um ponto alto. E vou fazer agora, então, ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas até a última correntinha. No final, o total, então, eu tenho que ficar com 131 pontos altos, contando este primeiro aqui como o meu primeiro ponto. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre cada uma das correntinhas onde iniciei. Fiz aqui, então, ponto alto sobre cada uma das correntinhas. Fiquei com o total de 131 pontos altos. É importante que tenha certinho essa quantidade para dar, então, sequência ao nosso trabalho. Feito aqui, então, o meu último ponto, ó, fiz ele exatamente aqui onde foi a minha primeira correntinha, que eu tenho o nozinho aqui onde eu iniciei. Fiz isso, eu vou dar uma leve alongadinha, porque eu vou voltar e agora eu vou trabalhar nesse espaço aqui entre esses dois pontos, entre o penúltimo e o último ponto alto. Eu vou trabalhar abraçando aqui, envolvendo o último ponto, tá? Então, eu dou uma leve alongada para que eu consiga vir dentro aqui trabalhar. Então, eu venho aqui nesse espaço, introduzo a agulha, busco o meu fio lá atrás, seguro aqui e faço aqui como se fosse, então, aqui um ponto baixo e mais uma correntinha. Esse ponto baixo com essa correntinha, ele vai ficar para mim o equivalente a um ponto alto, vai ficar na mesma altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou voltar novamente nesse espaço e fazer aqui ponto alto. Então, juntando aqui o primeiro, que eu vou sempre falar, vai ser o primeiro ponto alto, é aqui o ponto baixo e a correntinha. Fiz aqui, então, tenho 2. Vou fazer aqui dessa mesma maneira, ó, eu venho, eu laço o meu fio e eu venho nesse espaço aqui onde eu tinha o meu último ponto alto, vou trabalhar abraçando ele e completo aqui ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro um total de 12 pontos altos. Quem não quiser estar iniciando com os 12 pontos altos, pode estar fazendo normalmente, como a maioria das bases, tá fazendo só 6 e aí depois vir colocando os aumentos, porque as próximas carreiras vão ser da mesma maneira, tá? Então, aqui eu vou colocar com 12, porque ele já vai dar aquela parte oval, aqui ele já vai ficar bem mais arredondado, não vai ficar repuxando tanto, mas com 6 também vai dar certo. Então, aqui eu tenho 4, juntando esse aqui, ó, tenho 4, eu vou aqui completar, então, um total de 12 pontos altos. Fiz aqui, ó, 12 pontos altos. Vai parecer que vai ficar, não vai, como é que vai colocar 12 pontos altos ali dentro? Vocês vão puxando e ajeitando que ele vai caber assim, vai dar de fazer um do ladinho do outro, não pode ficar por cima, senão fica aquela a alcinha repuxada ali, fica feio. Então, aqui eu tenho um total de 12 pontos altos. Feito aqui os meus 12, ó, já vou aproveitar para levar essa pontinha para esconder. Eu vou vir aqui no pezinho, ó, desse ponto alto que aparece aqui, e vou, ó, cuidado para não pular nenhum ponto, né? Venho aqui, introduzo a agulha e vou fazer, então, agora ponto alto sobre cada ponto alto aqui da minha primeira carreirinha de base. Então, aqui eu vou levando aqui a pontinha que eu já aproveito para mim estar arrematando e vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá na outra pontinha. Então, pessoal, aqui eu fiz os pontos altos sobre cada um daqueles pontos da base. Eu fiquei aqui, ó, até ó, o meu penúltimo, esse aqui, que é aquele pontinho, o pontinho diferente ali do início que a gente fez para dar a altura do ponto alto, eu não fiz ele porque eu vou fazer a minha curva sobre ele, assim como eu iniciei aqui do outro lado. Então, aqui, a partir da curva aqui, onde eu coloquei os 12
pontos altos, então vou pegar a partir dele, vai ser aqui, ó, esse primeiro ponto, eu fico com um total de 129 pontos altos. Eu passo sempre a quantidade para vocês estarem acompanhando aí. Se vocês tiverem essa quantidade, vai bater certinho aí o trabalho de vocês também. Então, agora, como eu fiz aqui o meu último pontinho, sobre esse último ponto aqui na pontinha, eu vou formar minha curva também. E da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou estar envolvendo aqui esse ponto, fazendo aqui, então, 12 pontos altos. Completei, então, os 12, ó, vai fazendo, vai puxando aqui que ele vai dar certinho. Então, conferem sempre, ó, aqui onde vai estar na linha reta desse ponto do meio, foi o último ponto, então, a partir dele, ó, os que estão dentro aqui, vocês vão contar para dar certinho os 12. Depois que eu fiz os 12, eu vou novamente aqui, ó, bem na linha reta aqui desse primeiro ponto. Cuidem, porque ele vai ficar bem do ladinho aqui, do final aqui da curva dos 12, para não pular ele e deixar ele sem fazer. Porque aí, se vocês virem no próximo ponto, deixar esse pontinho sem fazer, vai dar diferença depois, porque a gente precisa ter essa quantidade certinha para fazer o nosso trabalho. Então, venho aqui, bem nesse pontinho, no primeiro aqui, e faço ponto alto, e vou seguindo agora nos pontos aqui, também fazendo minha carreira de ponto alto até chegar lá onde eu iniciei. Então, feito aqui a curva com os 12 pontos, ela fica bem voltada mesmo. Eu vou estar fazendo, então, ponto alto sobre ponto alto, que contando também, ó, a partir dos pontos aqui da curva, ó, depois dos 12, eu vou ficar também com 129 pontos altos. Cheguei aqui, então, ao final, ó, eu completei ponto alto sobre cada um daqueles outros pontos altos da primeira carreira, e eu fiquei aqui também com um total de 129 pontos altos. Fiz aqui o último, então, bem em cima do ponto que eu havia feito na carreira anterior. Aqui eu dou uma leve alongada no fio, só para ele não escapar da minha agulha. Solto da agulha, venho aqui por trás, ó, na correntinha. Aqui é onde eu fiz aquele ponto, eu iniciei o ponto baixo e uma correntinha. Então, eu venho de trás para frente, exatamente na correntinha, introduzo a minha agulha e busco esse fio. Coloco ele aqui, essa laçadinha na agulha aqui e puxo lá para trás. Puxa para trás, aí você pode estar apertando, ó, ajusta novamente na agulha, aqui. Agora, eu venho, ó, puxa, bem, agora dá aquela ajustadinha. Venho nesse mesmo espaço aqui, onde eu puxei o meu fio lá pra trás, busco aqui o meu fio, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Isso aqui vai dar, então, a minha altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer no próximo ponto, então, aqui eu já fiz o primeiro ponto dos 12 que tem aqui. Fiz esse aqui, então, no próximo ponto, e eu vou estar pegando só a laçadinha de trás. Quem quiser tá pegando, então, as duas laçadinhas aqui, também fica um trabalho bonito. Mas eu gosto que fique aquela nervurinha, então, eu venho e faço só com a laçadinha de trás. E faço aqui, então, um ponto alto. Aqui eu fiquei já com um total, então, de 2 pontos altos. Esse primeiro aqui, o ponto baixo e a correntinha que equivalem ao primeiro, e, na sequência, o próximo ponto. Faço uma correntinha, laço meu fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui, então, meu grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha novamente, laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer os 12 pontos altos que eu fiz na primeira carreira aqui. Eu não vou estar pulando nenhum deles. E também não vou ter ponto alto de aumento. Vai permanecer os 12. A única diferença é que a cada 2 pontos, eu vou estar fazendo uma correntinha de separação. Aqui eu vou estar criando aqueles 6 gomos que formam na curva, tá? Então, é assim que vai ser, vocês vão ficar com 6 grupinhos de 2 pontos altos. Faço a correntinha, ó, sem pular ponto, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Sempre que eu fizer, então, fiz 2 pontos altos, faço a correntinha, vou no próximo, ponto alto, faço a correntinha, e aqui eu tô chegando, então, nos 2 últimos, porque esse próximo ponto já faz parte da reta. E faço aqui neles também 2 pontos altos. Então, vai ficar assim, então, aqui já a minha curva, ó. Já tenho formado aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 2 pontos altos, divididos, então, separados por uma corrente. Isso aqui é que vai dar certinho a minha curva. Aqui, então, seguindo, eu tenho o primeiro ponto da base aqui da parte reta, que esse pontinho aqui a gente vai pular ele. Então, vou fazer aqui uma correntinha após eu ter
finalizado aqui o meu gominho da curva, vou pular aqui este primeiro pontinho e vou no próximo. E eu vou trabalhar aqui também pegando a alcinha de trás. Então, aqui eu já tô vindo direto pra parte reta. Vou no próximo ponto, ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, e agora aqui eu vou estar pulando, como é a parte reta, um ponto da base. E vou no próximo. Vou repetir, fazer novamente 3 pontos altos, um para cada ponto da base. Formando aqui o bloquinho. Faço uma correntinha, pulo sempre o pontinho próximo, aqui o seguinte da base, e no outro eu venho e faço os 3 pontos altos. Então, faço no primeiro, mais um, e mais um. E aí, eu venho fazendo uma correntinha e pulando um ponto. Então, essa aqui é a repetição, vou fazer isso então por toda aqui a extensão dessa parte reta, os 3 pontos altos, uma correntinha, sempre pulando aqui o pontinho da base. Chegando aqui, então, na outra curva, nessa parte reta aqui, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, eu fiquei com um total de 32 bloquinhos desses aqui, só para vocês contarem aí, para ver se bateu de vocês certinho também. 32, então, bloquinhos desses de 3 pontos altos. Se vocês têm, então, essa quantidade certinha aqui de pontos altos, após ter feito aqui o último bloquinho, de 32, vai ficar um pontinho sobrando aqui, ó. Tem um pontinho que tá alinhado a este ponto aqui, antes de começar os 12 aqui da curva. Esse aqui é aquele pontinho que a gente sempre pula. Então, vou fazer aqui uma correntinha, pulo esse pontinho e eu já vou, então, pro primeiro ponto aqui dos 12 da curva. E essa curva eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá no início do outro lado. Eu vou fazer bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu tenho 12 pontos altos aqui, eu vou ficar com 6 desses bloquinhos, que serão os gomos que a gente vai formar de aumentos na curva. Então, mas nessa careira aqui não se faz aumento de ponto alto, somente a correntinha por si só já vai dar aquele aumento para que ele não fique repuxado. Então, vai ficar, aqui eu já fiz então 3, vai ficar 6 desses bloquinhos aqui, então 2 pontos altos separados por uma corrente, feito nos 12. Quando eu fizer aqui no meu último ponto dos 12, eu vou fazer uma correntinha, vou pular este primeiro ponto e vou vir fazer os bloquinhos aqui, que vai ser, então, a repetição desta outra careira aqui. Então, não vou ficar repassando porque é repetição. Então, vocês vão seguir aqui, fazer aqui os bloquinhos até chegar aqui, ó, onde foi iniciado a careira e eu venho para finalizar. Então, cheguei aqui, ó, ao final, completei aqui os bloquinhos, então, aqui também ficou com 32 desses bloquinhos aqui de 3 pontos altos. E se vocês têm, então, essa mesma quantidade aqui, ó, vai dar certinho, ó, tem um pontinho sobrando ali também, eu faço uma correntinha, porque eu não vou fazer esse ponto, aqui vai ficar o espaço, fiz uma correntinha, dou uma leve alongada para mim não perder o fio, solto da agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto onde eu iniciei, que era um ponto baixo e uma correntinha, então, venho aqui, ó, dentro da correntinha, e introduzo minha agulha de trás para frente, busco aqui, passo essa laçadinha que eu soltei e puxo ela lá para trás. Agora, eu ajusto ela bem, arrumo e dou aquela ajustadinha aqui para que eu consiga voltar nesse mesmo espaço aqui e fazer aqui um ponto baixo, novamente uma correntinha, que vai ser o equivalente ao meu primeiro ponto alto. Aqui eu tenho o meu primeiro bloquinho de 2 pontos altos, então, eu fiz aqui já o primeiro, e nesse segundo, pegando aqui a laçadinha de trás, é onde eu vou estar fazendo a partir de agora os aumentos. Então, fiz um ponto, volto nele, faço mais um ponto. Aqui eu fiquei, então, com um total de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, aqui eu tenho o próximo bloquinho, tenho 2 pontos altos. No primeiro, eu só faço o ponto em cima do ponto, e no ponto seguinte, no segundo aqui, eu faço o meu aumento, então, eu venho e faço 2 pontos altos, vou ficar com 3. Sempre eu faço o aumento no último ponto. E vou fazer isso por toda esta parte aqui, então, da curva, ficando com 6 bloquinhos, 6 gomos aqui de 3 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Tenho aqui, então, os meus 6 gomos da curva, ó, tá dando início, tá? Abrindo. Vamos sempre colocar aumentos e ele vai abrindo. Feito aqui, então, o meu último aqui, meu bloquinho aqui, eu vou fazer, então, a correntinha, que eu vou manter aqui quando eu termino a curva, e vou passar aqui pro primeiro gominho que eu tenho, o primeiro bloquinho aqui dos 3 pontos altos. Então, fiz a correntinha, vou no primeiro ponto, e eu pego sempre a laçadinha de trás. Quem quiser pegar aqui as duas, pega.
Quem quiser pegar só essa, e quem quiser pegar, não sei se vocês conhecem essa técnica, quem gosta de trabalhar só pegando a laçadinha de trás, mas acha que ela fica aqui, ó. Quando você puxa, ela fica um pouquinho folgada. Logo atrás dela, vou até tirar o fio da frente aqui. A gente tem aqui, então, essas duas. E se a gente virar logo mais aqui, ó, já tem essa outra aqui. Então, quando eu vou pegar a laçadinha de trás, eu pego normalmente só essa. Mas você pode dar uma ajustadinha na agulha, ó, puxa um pouquinho mais pra baixo, ó. E você vai estar pegando essas duas aqui e vai manter a da frente. Então, isso vai te dar, ele vai ficar um pouco mais firme o ponto. Então, vai a critério de cada um aí, como vocês preferirem. Então, eu vou fazer aqui o bloquinho sobre bloquinho. Essa careira, que essa parte da reta, eu vou fazer sempre repetição, vai ter sempre essa repetição. Os 3 bloquinhos aqui, os 3 pontos altos, bloquinho, né, com os 3 pontos altos e uma correntinha. Se quiser tá fazendo uma careira assim espaçada aqui com esses bloquinhos, que fica esse espaço aqui da correntinha, e tá fazendo uma próxima careira, no caso seria essa toda fechada, vocês podem fazer, vai dar um efeito bacana também. Então, aí minha dica é vocês virem aqui, então, na correntinha, e tá fazendo, ao invés de estar pegando aqui também, pega bem em cima aqui da correntinha e faz aqui o ponto alto, tá? E segue toda ela fechada. Na próxima, você vem e faz espaçada. Eu aqui vou fazer ela toda espaçada, então, toda a parte reta aqui vai ser toda, vai subir aqui esse detalhe dos bloquinhos, então, com os 3 pontos altos. Então, aqui é só repetição, uma correntinha, aí pula esse ponto da correntinha, vou direto já para o próximo bloquinho e faço ponto sobre ponto. Então, vou completar isso até chegar aqui. Quando eu chegar aqui do outro lado, fiz aqui o meu último bloquinho, faço a correntinha, venho para os 2 pontos aqui, ó, da curva. Tenho aqui, então, o primeiro parzinho aqui, então, no primeiro eu coloco ponto normal, no segundo aumento. Faço a correntinha, vou para o próximo, ponto normal, um aumento. Igual foi feito aqui lá no início. Então, vou contornar toda essa parte até aqui para finalizar. Completei aqui, então, essa segunda careira feita com aqui esses bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz no meu último aqui, aqui eu já fiz a minha correntinha, então eu vou dar aquela alongada para não escapar o meu fio da agulha. Venho aqui, ó, na correntinha, de onde eu iniciei, fiz o ponto baixo e a correntinha. Venho dentro da correntinha, vou buscar essa laçadinha, passar lá para trás. Aí aqui eu ajusto ela bem. Volto nesse mesmo espaço ali, nesse mesmo ponto que eu puxei o meu pontinho lá para trás, busco o fio aqui e faço ponto baixo, uma correntinha, laço o fio e aqui eu tô, então, no bloquinho aqui onde tem as 3 pontos altos. Esse meu primeiro aqui vai contar como meu primeiro ponto. Então, venho no ponto aqui, na sequência, faço um ponto alto. Aqui, no terceiro ponto aqui, eu venho e faço 2 pontos altos. Então, aqui eram 3 pontos, agora eu vou ficar com 4. Eu vou sempre criar um aumento aqui no último ponto. Faço uma correntinha, já pulo aqui, então, tem o próximo gomo com 3 pontos, faço ponto no primeiro, ponto no segundo, e no terceiro aqui, no último ponto, o meu aumento. E aí, faço a correntinha e já pulo pro próximo. Então, a parte aqui dos gomos, ela é bem fácil de estar aumentando, de você estar encontrando onde é que tá os aumentos, porque tem sempre a correntinha. Então, ele vai sempre tá aumentando, ó, e sempre colocando no último ponto. Fez essa parte aqui dos 6 gomos, vai ter aquele espaço aqui da correntinha, e aí já passa para a parte reta aqui, fazendo bloquinho sobre bloquinho e uma correntinha de separação. Aqui eu tô iniciando, então, ó, a minha quarta careira, porque eu vou contar aqui, então, ó, a partir, tem aqui essa careira de ponto alto, que é a careira central, onde foi iniciado aqui a base para formar a curva. Então, vou contar como primeira careira, essa careira onde eu coloquei aqui os 12 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, e tô iniciando aqui a minha quarta careira. No total, eu vou precisar de 11 careiras, e elas são somente repetições, então não convém eu estar repassando e repassando, porque são somente repetições. Apenas a diferença que vai ter vai ser aqui na parte da curva, então, para você que é iniciante, tá fazendo, vou dar alguma explicação aqui que vocês vão entender, e eu já vou voltar, então, com a base pronta, para vocês entenderem mais fácil ainda. O que vocês vão fazer é estar sempre colocando nesses 6 gomos que eu tenho aqui na parte da curva, um aumento, ó. Então, 2 pontos no mesmo espaço, no último pontinho, e faz a correntinha normal. Lembrem sempre de estar fazendo a correntinha quando termina aqui a parte da curva, antes de seguir para os bloquinhos. E aqui vai ser só bloquinho de repetição, então, 3 pontos altos e a correntinha. Quando chegar na outra curva vai ser da mesma forma, lembrar de fazer a correntinha de separação, já vem nos gomos e faz aqui os aumentos. Então, vou fazer um total de 11 careiras, lembrando que, então, vocês vão contar
11 carreiras aqui, ó. Não vão contar essa carreira do centro aqui, não. Isso aqui vocês ignoram. Só contar a partir dessa aqui, ó, com essa primeira carreira fechada. Aí conta aqui 1, 2, 3, tá? E aqui eu tô iniciando, então, a minha quarta. Ou vocês vão contar aqui nos gomos. Então, depois de 11 carreiras feitas, aqui, cada gomo vai ter que ficar também com um total de 11 pontos altos, certo? Eu vou adiantar o meu aqui, para que não fique tão repetitivo o vídeo. E assim que eu voltar com a base pronta, eu vou explicar novamente para que não tenha ficado dúvidas. Então, pessoal, fiz aqui as minhas 11 carreiras. Vou mostrar que ele tá em partes, né, estendido, porque ele ficou grande e não tem como eu estar mostrando todo aqui. Então, vocês vão ignorar essa carreira aqui bem no centro, que é onde a gente fez aqui, ó, parte da curva, os pontos do aumento, e vai contar a partir dessa primeira carreira. Essa carreira aqui é toda em pontos altos. Então, essa aqui vai ser a minha carreira de número 1. Então, eu vou contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. 11 carreiras. Então, ele vai ficar assim. Aqui eu fiz todo esse mesmo trabalhado, repetição. Como eu já falei, quem quiser tá colocando uma carreira de ponto todo cheio, aqui vai dar a mesma quantidade, só cuidar, né? Não ter aumentos, colocar só o pontinho aqui no meio. Mas assim, olha, já fica um efeito bem bacana. Então, ó, tá aqui todo pronto, olha a curva, como ficou também. Quero mostrar aqui, ó. Então, formou os gomos, aquela parte dos gomos, os 6 gomos e 11 carreiras. Então, ele vai ficar cada gomo com um total de 11 pontos altos. Fazendo aqui, então, o meu aumento sempre aqui no último ponto. Ele vai ficar assim, ó, fica aquele oval perfeito, ó, caimento perfeito. Vamos dar sequência aqui, então. Então, aqui eu fiz até o meu último espaço aqui de pontos altos. Vou fazer aqui a minha correntinha para estar finalizando. Vou alongar um pouquinho o fio. Vou vir aqui, então, ó, na correntinha e vou passar aqui, vou colocar essa laçadinha na agulha e puxar ela para trás. Puxei lá para trás a laçadinha. Vai ficar, então, aquele espacinho ali. Daí eu venho, né, ajusto bem aqui e venho aqui. Então, eu tô exatamente em cima aqui da correntinha aqui, que é o meu primeiro pontinho. Eu tô com a laçadinha na agulha, eu vou em cima desse ponto alto que tem aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar, porque eu preciso vir até no próximo ponto. E aqui eu tenho, então, o meu terceiro ponto. Então, contando aqui 1, 2, 3, eu venho aqui também, ó, agora eu pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, eu vim daqui apenas fazendo ponto baixíssimo para me encaminhar, para chegar até aqui, ó, o terceiro ponto aqui do meu gomo. Agora, eu vou subir aqui duas correntinhas que, para mim, equivalem a um ponto alto. Se vocês costumam subir 3, pode estar subindo 3 também, eu sempre faço com duas. Laço aqui o meu fio e venho nesse mesmo espaço e volto a fazer ponto alto. E vou fazer dentro desse mesmo espacinho aqui, nesse ponto, um total de 9 pontos altos. Então, contando com as primeiras duas correntinhas, aqui eu já tenho 4, vou completar aqui 9 pontos altos. Fiz, então, ó, os 9 pontos altos, ele fica essa voltinha bem certinha. Não precisam ter medo, ele não vai abrir, porque tem pontinho alto do lado, então vai ficar bem certinho. Vai colocando aí, colocando que vai dar certo. Feito aqui, então, ó, nesse ponto onde estão os 9 pontos altos, eu vou pular aqui da minha base, ó. 1, 2 pontos, e no ponto, terceiro ponto, depois do leque ali, desse lequinho que a gente formou, eu coloco um ponto baixo. Laço aqui o fio na agulha e da partir do pontinho baixo que tá aqui, eu vou pular novamente, ó. 1, 2 pontos, e nesse terceiro, próximo, eu vou repetir esses 9 pontos altos. Da mesma maneira, então, aqui eu também vou colocar dentro desse mesmo espaço aqui, 9 pontos altos para formar outro lequinho desses aqui. Completei, então, ó, vai ficando assim, fiz mais um lequinho, uma ondinha, vamos chamar de ondinha. Formou aqui essa ondinha, e eu vou pular aqui 2 pontos, então, 1, 2, vai dar exatamente, ó, na correntinha do espaço. Então, aqui eu venho bem dentro desse espacinho aqui mesmo e faço um ponto baixo. Laço o fio e vou para o meu próximo gomo aqui dos 12 pontos. Eu vou pular os 2 primeiros, então, 1, 2 pontos, e em cima do terceiro, aqui, ponto alto, eu vou fazer também 9 pontos altos. E vou repetir isso, então, ele vai ficar a mesma repetição aqui, ó, fica parecendo um coraçãozinho, ó. Vou abrir o gomo e aí tem as duas ondinhas em cima. Eu vou repetir isso, então, vai dar bem certinho duas ondinhas para cada gomo, até aqui no último gomo. Então, as duas ondinhas e aí o pontinho baixo vai dar bem certinho sempre aqui onde tem essa correntinha aqui da separação dos gomos. Fiz aqui, então, as minhas ondinhas por toda a parte da curva, olha como já vai ficando bonito. Então, deu bem certinho. Aqui eu tô na minha última
a minha última ondinha, que é aqui em cima do meu último gomo. Eu venho aqui, então, no espaço que tem, aquele espaço que sempre foi deixado entre a parte da curva e a parte reta, exatamente aqui na correntinha, eu venho e faço, então, o ponto baixo. Agora, para fazer, então, esta parte da reta aqui, ao invés de eu pular 2 pontos, eu vou estar pulando 3, que é exatamente aqui esses bloquinhos de pontos altos que temos aqui. Então, aqui, meu ponto baixo, eu laço meu fio e vou fazer em cima da próxima correntinha que tem no espaço. E aí, eu não vou vir fazer pegando aqui, ó, abraçando essa correntinha no espaço aqui, porque ele vai abrir demais. Eu venho sempre exatamente, ó, introduzo a minha agulha aqui, ó, no espaço, assim, bem dentro mesmo da correntinha. E aqui eu vou colocar também, então, os 9 pontos altos, tudo dentro aqui desse mesmo ponto. Se quiser tá colocando, passando assim, abraçando o espaço aqui, também dá. Ele só, daí ele não vai ficar tão fechadinho aqui a ondinha, ela vai abrir um pouquinho mais embaixo, mas vai dar certo também. Então, eu vou fazer aqui 9 pontos altos também. Fiz aqui, então, 9 pontos altos, e a correntinha onde eu vou, o espaço onde eu vou colocar aqui o ponto baixo, é no próximo espaço. Então, por isso que precisava que tivesse múltiplos de 8, porque cada espacinho desse com a correntinha dá múltiplo de 4, mas eu preciso de 2, ó, que dá pra ver bem certinho. Deixa eu até tirar a agulha daqui. Dá pra ver bem certinho que eu preciso, então, de 2 desses para formar aqui a ondinha exatamente em cima aqui. Então, vou fazer assim novamente aqui, então, do meu ponto baixo eu venho trabalhar sempre nesses espacinhos. Então, num espacinho vai ter a ondinha de 9 pontos altos e no outro espacinho vai ter aqui o ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até chegar lá na parte da minha outra curva. Completei, então, aqui o primeiro lado da parte reta, formando as ondinhas, ó. Até ergui pra mostrar ali, ó, dá pra ver. Então, que a cada 2 bloquinhos daqueles de 3 pontos altos, ficou, então, uma ondinha dessas. Então, aqui na parte reta, eu tinha um total de 32 desses espaços aqui, desses bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, então, ondinhas da parte reta. Aqui eu cheguei, então, no meu último parzinho de bloquinhos, aqui eu já fiz a minha ondinha, e eu vou vir aqui no espaço da correntinha e fazer aqui o ponto baixo. E vou já começar a fazer aqui a parte da curva, igual eu fiz aqui nesta primeira curva. Então, não vou ficar aí passando essa parte aqui, na dúvida, é só voltar ao vídeo. Então, eu vou fazer aqui a minha curva do outro lado, a outra parte reta também, é somente as ondinhas, igual eu mostrei ali, e aí eu volto, então, pra finalizar essa cadeira. Peguei, então, aqui, ó, o final, fiz essa parte reta também, que também ficou, então, com as 16 ondinhas da parte reta. Aqui ao final, então, eu faço o ponto baixo aqui no meu espaço da correntinha, e venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, eu subi aqui pra formar, então, como se fosse o meu primeiro ponto alto, eu vou finalizar essa carreira. Então, eu vou soltar aqui do ponto baixo, ó, alongo um pouquinho, solto da minha agulha, venho, ó, nesta segunda correntinha, que aqui eu só subi 2, se você subiu 3, vai na terceira, e pego essa laçadinha aqui, busco ela e passo ela lá pra trás. Aqui eu faço uma correntinha, alongo um pouco o fio, porque eu vou estar agora, então, arrematando aqui esta cor. Aperto bem, depois eu vou esconder melhor essa ponta, então, com o cola. Agora eu vou trabalhar aqui com o meu fio na cor mostarda. Vocês vão usar, então, aí a combinação de vocês. Vou fazer aqui a minha laçadinha normal aqui, minha laçadinha. Posso começar em qualquer um desses pontos. Vou começar aqui, ó, no pontinho baixo, que divide aqui entre um ondinho e outro, em qualquer ponto, porque vai ser uma carreira toda igual por toda a volta do trabalho. Então, vou já começar exatamente até aqui, que eu já vou arrematar depois, esconder as duas pontinhas juntas. Eu vou vir aqui, eu tô com o meu fio na agulha, e vou fazer um ponto baixo por cima desse ponto baixo que já tem aqui. Assim. Fiz aqui o ponto baixo. Ele vai, sim, ser um pouquinho alongadinho. Cuidem para não estar alongando ele demais, porque ele vai ficar um trabalho sobrando aquele fiozinho. Mas também, se você fizer ele muito apertado, ele, né, não vai ficar muito... É mais difícil para vocês. Então, a ideia mesmo é que ele seja levemente alongadinho, tá? E aí, eu vou vir aqui. Então, aqui é exatamente onde eu tenho as correntinhas, onde eu iniciei. Eu vou vir bem no pezinho aqui, vou introduzir a minha agulha e vou pegar aqui o meu fio, vou trazer pra cá e já vou tirar, tá? Um ponto baixíssimo. Vou agora no próximo ponto, aqui, ó, no primeiro ponto alto também, ó. Passo a agulha, busco o fio e puxo. E aqui eu não vou fazer, então, naquela parte aqui, ó, só de uma laçadinha. Aqui eu já vou introduzir aqui, ó, no espacinho das duas laçadinhas, tá? Sempre passo ali e puxo.
passa e puxa. É como se eu estivesse, então, caminhando aqui, fazendo esse contorno, olha, de pontos baixíssimos. Eu só busco, puxo e tiro. Busco, puxo e tiro. Então, ele vai ficar assim, ó. Vocês vão fazer isso em todos os 9 pontos altos. E em cima vai ficar aqui, ó, essa é a parte das correntinhas, em cima vai ficar bem certinho aqui da parte da cor chocolate. Vou fazer, então, até no último ponto, nos 9 pontos altos da ondinha. Quando eu chegar aqui no meu pontinho baixo, eu vou fazer, eu vou pegar dentro do meu ponto baixo, porque aí ele vai ficar aparecendo. Eu vou no mesmo espaço aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo na outra volta. E faço aqui também um ponto baixo levemente alongado para que eu consiga abraçar esse pontinho que eu já tenho. E aí, eu tenho aqui a minha próxima ondinha, eu vou também, ó, cuidar para não pular nenhum ponto. É importante, sim, que tenham os 9 pontos altos. Se vocês sentirem que não vai ficar bom o trabalho de vocês com 9, quer diminuir? Faz com 7. Sempre que sejam números ímpares, porque vai facilitar a contagem depois. Vou na próxima ondinha e vou caminhar, então, aqui, ponto baixíssimo. Eu vou só estar fazendo esse contorno, olha. Vou mostrar mais de pertinho para quem é iniciante, ó. Eu introduzo a agulha aqui, puxo com o meu fio, aqui vai dar pra ver bem porque é outra cor, e puxo. Tô com ele na agulha aqui, ó, sem laçada, ó, só passo lá, e aí que eu laço lá atrás e tiro. E faço isso por toda essa parte aqui da ondinha. E essa careira, fiz aqui, ó, o último, vou bem dentro do ponto e faço. Essa careira vai ser, então, repetição por toda aqui a volta do trabalho, por igual. Por toda a volta vai ser essa sequência. Fiz aqui, então, todo o contorno aqui nas nossas ondinhas aqui, ó, com o fio mostarda. Olha como que fica legal, ele fica firme, fica durinho aqui, um efeito bem bacana. Aí, cheguei aqui, eu fiz na minha última ondinha, então, o último ponto alto, e aqui já tem o ponto baixo onde eu iniciei. Então, vou soltar da minha agulha, dou aquela leve alongadinha sempre pra não perder o fio. Venho aqui, ó, por trás, ó, introduzo bem aqui, ó, no pontinho baixo, por trás e puxo essa laçadinha, passo ela na agulha e passo ela lá pra trás. Então, já tô com o meu fio lá atrás. E eu vou seguir trabalhando aqui, então, com essa cor. Então, aqui eu estou por trás aqui, ó. E nessas duas laçadinhas que ficam aqui, eu vou, na primeira delas aqui, ó, vou passar aqui o meu fio, ó. Só venho numa dessas laçadinhas e faço aqui um ponto baixo. E uma correntinha, que vão equivaler pra mim a um ponto alto, tá? Um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer aqui mais uma, duas, 3 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou agora na outra alcinha que fica aqui do ladinho daquela que eu já fiz. E abraço essa laçadinha e faço aqui um ponto alto, formando aqui, então, um lequinho. Eu vou fazer no próximo, que fica melhor pra ver, porque aqui eu tenho os meus fios do arremate, ele ficou um pouco difícil. Feito aqui esse leque, eu vou vir aqui e vou fazer uma, duas, 3 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e agora eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês, ó. Então, vai ter sempre, ó, essas laçadinhas que são as que a gente fez aqui, o ponto baixo. Como aqui ela é de outra cor, então fica bem fácil de ver, ó. Vocês vão sempre ver, vai ter aqui, ó, uma, ó, na cor mostarda. Duas. Se eu pegar as duas juntas, ele não vai ficar um vezinho bonito. Então, para que fique melhor, então, eu fiz aqui as 3 correntinhas, lacei o fio na agulha, eu venho aqui, ó, e pego nessa primeira. Faço aqui o meu ponto alto. Faço 3 correntinhas de separação, laço o fio e agora sim eu venho na próxima. E faço um ponto alto. Então, agora deu para visualizar bem, ó, fica esse vezinho aqui. Faço 3 correntinhas de separação, venho na próxima, ó, só vou trabalhar, então, esse pontinho baixo aqui, então, nessas alcinhas dele na parte de trás. E venho aqui e faço, então, o meu vezinho. Então, vai ser sempre assim, por toda a volta do trabalho, fazendo 3 correntinhas de separação do leque. Aqui, ó, entre um ponto alto e outro aqui vai ser 3 correntinhas, e entre um leque e outro também vai ser 3 correntinhas. Eu vou fazer isso por toda a minha volta. Feito aqui os meus lequinhos, então, nessa parte toda por trás aqui, não fiz o meu último, montei aqui já as 3 correntinhas na agulha, e aqui eu já tenho onde eu iniciei. Então, eu venho aqui na correntinha, então, eu comecei com o ponto baixo e a correntinha, eu venho nela aqui, e faço aqui um ponto baixíssimo pra mim tá, então, fechando essa careira. Com a minha laçadinha aqui, então, eu venho dentro do leque, agora vamos trabalhar aqui dentro do leque. Venho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, e dentro desse leque também eu vou colocar, então, um total de 9 pontos altos. Contando com o ponto baixo e a correntinha, que vai ser a minha primeira, então, aqui eu já tenho 3, eu vou fazer aqui até completar 9. Feito os 9 pontos altos, agora eu vou trabalhar, eu vou prender aqui nessa ondinha aqui da careira anterior, aqui da cor caramelo.
Aqui eu tenho, ó, onde foi contornado com mostarda, mas eu tenho aqui em cima as correntinhas que estão aqui no caramelo, que é uma para cada um dos 9 pontos altos. Então, eu vou ter um total de 9 dessas alcinhas aqui. Então, eu vou contar que foi onde eu iniciei a correntinha, então ela tá bem escondidinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou contar, então, 1, 2, 3, 4, e na quinta, que vai ser bem o meio, então eu vou ficar com 4 sobrando para um lado, 4 para outro. Bem na quinta, eu vou pegar só a laçadinha de trás aqui, ó. Eu não vou estar pegando aqui, ó, as duas, vou pegar só a de trás. Vou posicionar aqui minha agulha e já vou prender aquela alcinha das 3 correntinhas que eu fiz na carreira anterior. E aqui eu faço um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó, por trás, prendi aquela correntinha, aquela alcinha, e fiz aqui o pontinho baixo, pegando só uma alcinha. Agora, eu laço o fio e já vou direto aqui para o próximo leque. Faço aqui também 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, eu venho também, ó, que vai estar de outra cor, então é fácil de ver. Vai ter aqui as correntinhas, 1, 2, 3, 4. Na quinta, como eu tenho 9, então vai ficar 4 para cada lado, e bem na do meio, eu aqui introduzo a agulha, puxo o ponto, já prendo junto àquela alcinha lá de trás, faço um ponto baixo. E vou para o próximo leque, vou repetir. Então, vou fazer isso aqui por toda a volta do tapete, todo igual assim. Então, pessoal, cheguei aqui ao final, ó, preenchi aqui meus espaços ali, meus leques com 9 pontos altos aqui na cor mostarda também. Fiz aqui no minha última ondinha, o meu ponto baixo. E aqui eu vou, então, finalizar essa carreira. Eu solto aqui da minha agulha, dando essa alongadinha. E venho aqui, ó, na correntinha, onde eu subi o ponto baixo, a correntinha, e puxo essa laçadinha lá pra trás, pra mim finalizar. Com ela aqui atrás, eu faço uma correntinha, alongo um pouco o meu fio, e venho aqui e arremato, então, essa cor. Que eu aperto bem, e aqui, então, tá finalizada essa cor. Agora, eu vou trocar de fio. Eu vou vir trabalhar aqui agora com o meu fio na cor ferrugem, esse laranja aqui. Aí, vocês podem estar colocando a cor de vocês. Lembrando que quem quiser fazer, então, essa parte aqui do contorno de uma cor em todos eles, né, fica a critério de cada um. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, no fio aqui. E essa aqui vai ser nada mais do que uma repetição desta careira aqui do contorno. A única diferença que eu vou passar aqui, fazer aqui junto com vocês, é que o pontinho baixo, eu vou pegar aqui agora nessa laçadinha que não foi pego na outra vez, ó. Foi feito aqui o pontinho baixo, pegando apenas a laçadinha de trás. E agora eu vou pegar as duas. Eu faço isso para que ele não fique aparecendo. Se eu pegar as duas, ele vai, como é cor diferente, ele fica aparecendo, não fica legal. E faço aqui o meu primeiro pontinho baixo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os 9 pontos altos da minha ondinha, e venho aqui fazendo aquele caminhar de pontos baixíssimos. Então, vou fazendo assim, por toda essa parte da ondinha, nos 9 pontos altos que eu tenho aqui, ó. Eu vou aqui caminhando, então, fazendo os pontos baixíssimos. Só puxo e tiro da agulha. Quando eu faço aqui no último, eu tenho o pontinho baixo, e aí eu pego no mesmo ponto que tá o ponto baixo, só que o ponto baixo tá na alcinha de trás, então, venho aqui na da frente e faço aqui o meu ponto baixo. Ele vai sim, e é preciso também que seja um pontinho mais alongadinho, para que ele consiga tá passando, porque vai ter o outro ponto baixo lá atrás, e aí vai facilitar também, porque depois a gente vai vir pegar aqui as duas alcinhas atrás. Então, vou fazer isso por toda a volta. Então, nada mais é do que uma repetição dessa carreira de contorno que já foi feito aqui no mostarda, aqui nessa primeira parte. Então, vocês vão fazer isso. Depois, vão fazer esta carreira aqui também, da mesma forma, onde foi formado os lequinhos, que foi pego, então, na laçadinha aqui do pontinho baixo. Então, faz o ponto alto numa laçadinha, 3 correntinhas, ponto alto na outra laçadinha, 3 correntinhas de separação para ir até o próximo ponto. Então, na próxima carreira, eu vou vir com o laranja, fazer, então, pegando nessas alcinhas aqui. E vou voltar também colocando 9 pontos altos dentro deste leque que eu vou formar do laranja. Então, vai ser uma repetição e eu não vou ficar passando aqui, eu vou adiantar o meu trabalho também. Então, essa carreira aqui é a repetição dessa. Aí, vocês vão novamente fazer a carreira dos leques e aí, aqui formar a ondinha. Eu vou adiantar todo o meu aqui e aí eu volto pra mostrar. Então, pessoal, eu dei uma adiantada no meu trabalho aqui, quero mostrar pra vocês. Então, eu fiz aqui, então, contornando com o fio laranja, fiz aqueles pontos aqui por trás, ó, os lequinhos no laranja, o ferrugem é o nome dessa cor, e fiz preenchendo cada um desses lequinhos
com 9 pontos altos, a mesma maneira que eu fiz no mostarda e eu mostrei no vídeo, eu dei uma adiantada, então, aqui com laranja, e aí, eu já dei também uma adiantada, que eu tô usando esse fio, ele é bem escuro aqui, não parece, não sei se vai parecer a cor certa, ele é um verde bem escuro, tá? Que o nome dessa cor é verde soldado. E eu também já dei uma adiantada aqui, porque ela é apenas uma repetição aqui. Então, fiz com o verde, finalizei o laranja, puxei lá pra trás, arrematei e dei uma adiantada aqui com o fio verde. Também, ó, pegando aqui o pontinho junto, ó, como que ele fica atrás, fica aqui as duas alcinhas também, fazendo aqueles pontinhos aqui, o pontinho invisível, né? Fazendo esse detalhe aqui, fica esse relevinho de outra cor. E agora, eu tô aqui então no meu último pontinho, vou só passar essa parte pra vocês, então tô com ele aqui, solto ele da agulha, venho por trás no pontinho baixo, onde eu iniciei aqui com o verde, que é da mesma forma como eu ensinei a começar lá embaixo com o mostarda, e puxo ele lá pra trás. Eu estando com ele por trás, eu vou usar então aqui essas duas alcinhas que tem aqui, aonde eu fiz do ponto baixo. Então, eu venho nele aqui, primeiro, busco aqui, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, só pra puxar esse fio lá pra trás, aqui. Puxei, faço duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, fiz duas correntinhas, se você faz com 3, sobe com 3, e apenas a diferença que vai ter aqui é que entre aqui um lequinho, aqui a gente sempre fez, tanto no mostarda aqui como na laranja, 3 correntinhas de separação, e entre um lequinho e outro, nesse que fica aqui por trás, que a gente junta aqui também, eu fiz também, foram 3 correntinhas. Nessa careira eu vou estar fazendo 4. Se você tá fazendo com 3, quer fazer com 3, pode fazer que ele vai dar certo também. Faz um teste aí na sua curva, se ele não vai ficar repuxado, tá? Mas eu vou passar com 4 agora, porque principalmente a parte da curva aqui, quem tiver o ponto muito apertado, de repente, ele pode dar uma leve emborcada. Então, vamos fazer com 4, que ele fica mais soltinho, não vai interferir em nada na estrutura do tapete depois. Não se preocupem, na parte reta, não vai me abadar, não se preocupem. Porque a próxima careira que vai preencher, ela vai ter essa mesma quantidade aqui. Os mesmos 9 pontos. É só para que ele fique, ele vai ficar aqui o buraquinho aqui, ó. Esse detalhe que fica aqui, ele vai ficar um pouquinho mais soltinho, como essa aqui vai ser a última ondinha, então, aqui do nosso tapete. Então, aqui, subi as duas correntinhas que me dão a altura de um ponto alto. E eu vou fazer, então, 4 correntinhas para dar, então, a separação. Então, aqui ao todo eu subi 6 correntinhas. Eu laço meu fio, venho aqui, então, nessa alcinha por trás aqui, faço o ponto alto. Agora, eu faço, então, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E venho aqui para essa próxima alcinhas que tem aqui no meu ponto baixo seguinte. E faço aqui o ponto alto. Faço 4 correntinhas de separação. Novamente, o ponto alto. E vou seguir, então, essa careira fazendo 4. Ele vai ficar um pouco mais aberto assim. Feita essa parte aqui dos leques, eu vou fazer aqui, fechar a ondinha também com o verde igual ao laranja. Não vai ter aumento de pontos aqui. Vai ser a mesma quantidade, os mesmos 9 pontos altos. Apenas aqui que vai ter a diferença para que ele fique, como aqui a curva, né? Ele vai ficar mais aberto. Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho também, porque é apenas repetição. Somente aqui fazendo 4. E aqui vou completar, então, esses lequinhos aqui na careira seguinte, fazendo, então, os 9 pontos altos. E aí, eu retorno para dar sequência. Então, pessoal, voltei aqui já com o verde todo completo e dei ainda uma adiantada aqui, mas é tudo coisa que já foi explicada, eu vou só, então, recapitular aqui tudo para vocês. Então, eu fiz aqui o verde da mesma maneira que eu fiz os outros, ele tem também 9 pontos altos, a única diferença, então, que eu havia mostrado, que aqui ele tem, ao invés das 3 correntinhas aqui no lequinho, entre um ponto alto e outro, e aqui também, entre um Vzinho e outro aqui, onde vão formar a ondinha, ele tem também 4 correntinhas. Então, no restante aqui, foi feito tanto no mostarda quanto no laranja, então, na primeira e na segunda aqui, na parte colorida, foi colocado 3 correntinhas, apenas no verde que eu coloquei 4, para que ele fique aqui, ó, ele fica mais abertinho. Se vocês forem fazer com 3, também vai dar certo, então façam os testes aí, eu acho que assim ele fica mais aberto, o tapete fica melhor. E se quiser também, quem tiver dificuldade, de repente é um ponto mais solto, na parte reta, que é aqui onde tem esse trabalhado, colocar 3 e colocar 4 apenas na curva, pode fazer que vai dar certo também. Porque é bem fácil para localizar onde que tá a curva, né, gente? Onde tá essa aqui a parte dos gomos. Porque a parte da quantidade aqui, então, de pontos altos se mantém a mesma quantidade. Então, eu comecei aqui, ó, na cor chocolate,
Aqui, essa ondinha aqui tem 9 pontos altos, no mostarda tem 9, no laranja tem 9 e no verde também tem 9. Após eu ter terminado, então, com o verde, puxado lá pra trás e arrematado, da forma como eu ensinei aqui no mostarda, eu mostrei bem certinho o passo a passo, então tá tudo ali. O restante é apenas, então, repetição. Após eu ter feito isso, eu fiz aqui também uma careira, voltei com a cor chocolate. E vai a critério de vocês, se quiserem ir brincando com as cores, colocar outra cor aqui, vai ficar bom também. E voltei com a cor chocolate, que é a cor da minha base, e fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz nos outros. Fiz aquela carreirinha de ponto baixíssimo, ó, apenas caminhando aqui na ondinha, e aqui o ponto baixo da mesma maneira, ó, pegando as duas alcinhas aqui, ó, ele fica todo envolvido, para que ele combine melhor, fique melhor assim. Aqui eu tô no último ponto, vou soltar da agulha, como eu fiz nos outros. Venho com a minha agulha por trás, exatamente dentro aqui do ponto baixo. Coloco aqui, transfiro essa laçadinha pra agulha e puxo ela lá pra trás. Puxei ela lá pra trás, eu vou voltar para arrumar meu tapete que tá caindo, porque ele tá enorme aqui. Puxo aqui, então, ele lá pra trás e agora nós vamos fazer um trabalhado um pouquinho diferente. Nessa primeira ondinha aqui vai ser um pouquinho mais difícil de ver, eu vou fazer ela e vou fazer outras pra vocês verem. Aqui tem os fiozinhos do barbante, que é normal o barbante ter isso, né, esses fiapinhos. Porque aqui é exatamente onde tem a correntinha de eu subir, mas vai dar pra ver da mesma maneira. Eu vou precisar pular 2 pontos, então vai ser exatamente o pontinho aqui, vocês vão localizar aqui, então aqui a correntinha, aqui eu vou começar a trabalhar no terceiro, em cima do terceiro ponto. Então, eu vou ter que caminhar aqui de pontos baixíssimos para chegar até, então, no terceiro ponto. Se eu pegar aqui do ladinho, ele vai ficar aparecendo, porque é outra cor. Então, ó, tô com o meu fio aqui. Eu vou vir aqui, então, exatamente por trás, ó, no mesmo fio chocolate, que tem essa alcinha, ela fica um pouquinho dura de prender, que é a alcinha que formou aqui, quando a gente fez aqui a parte da frente. Faço uma. Vou na segunda aqui por trás, pode pegar até as duas juntas, se der certo, a verde. É só pra estar caminhando com esse fio, para que essa parte onde eu tô caminhando, ela fique lá pra trás, não fique sujeirinha aparecendo aqui na frente. E aí, eu vou cuidar aqui, então, 1, 2, e aqui nesse terceiro ponto eu já vou começar a trabalhar. Então, aqui eu venho aqui, por aqui faço aqui um ponto baixíssimo e vou subir 2 correntinhas, que pra mim vai dar a altura de um ponto alto. Se você sobe 3 correntinhas, você faz 3 correntinhas. Subi as 2 correntinhas e vou fazer mais uma correntinha, que é a minha correntinha de separação. Então, aqui eu subi 3, se você sobe 3 correntinhas pro ponto alto, você vai subir 4 aqui, tá ok? Laço meu fio e volto nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Fiquei aqui assim. Faço uma correntinha, laço meu fio, vou no próximo ponto. Como que eu vou pegar aqui? Deixa eu mostrar melhor aqui agora. Eu vou estar pegando essas 2 alcinhas que tem aqui do meu fio verde, tá? Vai ficar bem fácil de estar pegando aqui. Tem aqui, eu caminhei com o meu ponto baixíssimo e aqui vai ficar essas 2 alcinhas. Fica bem fácil de estar pegando para trabalhar. Fiz um ponto alto, faço uma correntinha, vou no próximo. Então, lembrando que aqui a gente tem 9 pontos altos nessa ondinha verde. Uma correntinha, vou na próxima, mais um ponto alto. Então, até agora eu fiz 5 pontos altos, contando com essa primeira correntinha, que aqui no primeiro, então, eu tenho 2 pontos no mesmo pontinho. Nos outros é somente um. Tá dando pra ver bem certinho na câmera aí. A luz mudou um pouquinho aqui, porque tá quase anoitecendo, e eu quis muito continuar aqui essa gravação pra vocês. Então, ó, vou fazer aqui novamente uma correntinha, e vou aqui no meu último ponto que eu vou trabalhar, que eu vou fazer essa repetição aqui, 2 pontos no mesmo. Porque eu não vou descer até o final. Então, aqui eu tenho ainda sobrando, ó, 1, 2, 3 pontos, que tá aparecendo aqui as alcinhas no verde. Eu venho nesse, faço aqui um ponto alto, uma correntinha, laço o fio e volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui num total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados por uma corrente, sendo que o primeiro ponto vai ficar 2 no mesmo espaço, aí 3 aqui, 1 em cada espaço, e no último ponto mais 2. Por que isso? Porque se eu ficar, eu vou precisar trabalhar 7 pontos, eu tenho 9 aqui. Se eu pular apenas um e começar aqui, ele vai ficar muito vago aqui, muito agrupado. Então, para que fique um espaçamento aqui melhor, ele vai ficar mais bonito assim, tá? Após eu ter feito esse pontinho, último ponto alto, eu não vou fazer correntinha de separação, eu vou laçar o meu fio, e agora sim, nessa próxima ondinha fica até mais fácil de ver, porque ela já vai começar. Então, eu vou pular sempre 2 para começar. Dos 9 que tem aqui, eu vou pular 2. Pulei 1, 2, no terceiro eu venho, e aqui eu vou fazer 2 pontos juntos, mas eles têm uma correntinha de separação, tá? Esses 7 pontos com uma correntinha. Então, eu fiz o primeiro, faço uma correntinha, aí venho, faço mais um. Ficando assim. Faço uma correntinha, vou pro próximo.
fiz o ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo. Uma correntinha, vou pro próximo. Fiz 3 pontos aqui, em cada ponto, faço a correntinha, sempre fazendo a correntinha. E agora é o que eu faço ele duplicado. Não é um aumento, né? Só para que ele fique melhor aqui. Então, fiz o ponto alto, a correntinha, volto no espaço, faço mais um. Aí, sem fazer correntinha, eu laço o fio, vou na próxima ondinha. Vai ficar bem fácil de ver, ó, porque ele tá de outra cor, então vou pular aqui uma, duas do verde. No terceiro, eu vou começar. Faço aqui o ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, em cima de cada ondinha dessa da parte verde. Eu vou ficar com 7 pontos altos, sendo que no primeiro aqui, eu vou colocar 2 e no último também. Ou seja, dos 9 eu vou trabalhar por 5 pontos, tá? Eu vou pular 2 no início e 2 no final. Então, ele vai ficar melhor assim. Eu vou fazer essa repetição aqui por toda a volta. Fiz aqui toda a minha carreira, então, formando aqui, gente, 7 pontos altos, caiu a agulha, 7 pontos altos aqui, ó, em cima aqui da minha ondinha de 9 pontos altos. Lembrando que o primeiro e o último, eles são feitos aqui, ó, no mesmo espaço, mas eles têm a correntinha de separação, tá? Fiz aqui, então, até o final. Ó, fiz o meu último aqui na última ondinha, e aqui eu já tenho aonde eu comecei. Então, eu subi aqui para iniciar 2 correntinhas e mais uma aqui para servir de separação. Então, eu não vou finalizar nessa última, porque ela precisa ficar sobrando. Então, eu vou soltar da agulha, ou vocês podem vir direto nela aqui e fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou vir na segunda correntinha. Eu vou manter aquela correntinha vaga lá, porque eu vou precisar dela depois. E vou laçar meu fio, puxo lá pra trás, faço uma correntinha e alongo. E aqui eu vou estar arrematando esse fio. Não vou mais trabalhar, então, com esta cor. Aperto bem. Aí, agora, eu vou voltar aqui a trabalhar com a cor que eu fiz meu primeiro detalhe aqui da minha ondinha. Eu vou voltar a trabalhar com o mostarda, mas vocês podem aí brincar com as cores e trabalhar com a cor que vocês preferirem. Fiz aqui, então, a minha laçadinha inicial. Posso começar em qualquer um desses espaços aqui, trabalhado aqui, em qualquer um deles. Vou vir aqui no meu e vou começar, então, não nesse primeiro ponto, no ponto antes, ou seja, o último do leque anterior, aqui, desse leque. Eu vou, com a laçada da minha agulha, eu vou dar mais uma laçada e vou segurar para ela não girar, para mim não perder. Eu vou fazer aqui um ponto alto e assim vai ficar mais fácil. E eu vou vir, então, no último ponto aqui, vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse espaço, e vou buscar o meu fio, certo? Abracei ele aqui, trouxe aqui. E vou tirar essa laçada que eu fiz. Vou manter essas duas na minha agulha. Vou laçar novamente o meu fio e vou agora sim no primeiro aqui, que é as correntinhas, mas é o primeiro da próxima detalhe ali do trabalhado. Mesma coisa, ó. Introduzo aqui a minha agulha, passo por ele e busco lá pra trás. Tiro a primeira laçada e agora sim eu vou tirar as 3 juntas. Ficando assim. Então, ele vai ficar esse detalhe aparecendo aqui e vai aqui fechar em um ponto só. Vou fazer uma correntinha de separação, laço meu fio e vou no próximo ponto alto. Introduzo aqui a minha agulha, busco o fio e faço o meu ponto alto. Novamente, faço uma correntinha e vou fazer, ó, vou aproximar, ó, eu coloco a minha agulha aqui, passo ela por frente do ponto, busco o meu fio lá atrás, puxo ele aqui e finalizo aqui, faço o meu ponto alto. Vou fazer isso até no último ponto aqui. Então, vou manter os 7 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui até o penúltimo ponto. O último eu não fiz porque ele tem uma pequena diferença, assim como esse. Para que ele não vá abrindo o nosso trabalhado, o nosso tapete, eu vou fazer eles fechados juntos, tá? Então, vou mostrar aqui. Então, eu fiz aqui aonde eu iniciei, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? E agora, vou fazer aqui a correntinha de separação e vou trabalhar aqui no meu último ponto aqui. Então, eu vou vir por trás, ó, passo aqui, busco o meu fio e tiro apenas a laçada que eu fiz. Eu não tiro a da correntinha, aqui que tá na agulha, ou seja, eu não vou finalizar esse ponto alto. Com essas 2 laçadas ali, eu laço novamente o meu fio e vou no primeiro. Então, isso vai ser feito, ó, no último ponto e no primeiro ponto. Então, no primeiro ponto do trabalhado seguinte, do rendado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar, vou buscar o meu fio e vou tirar aqui as 2 laçadinhas, ficando assim aqui. A laçadinha que tá na agulha, a do primeiro ponto e a do segundo ponto.
E agora sim, eu vou tirar essas 3 em uma só. Então, eu fechei esses 2 pontos em um só. Depois disso, sim que eu faço a correntinha, e aí eu sigo para os pontos aqui, esses que estão no trabalhado aqui. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro ponto e o último, eles vão ser fechados juntos. E os outros é ponto normal, separado por uma correntinha e pegando aqui por frente do ponto, que fica aqui esse detalhe da outra cor. Então, eu vou adiantar aqui e fazer isso por toda a volta do meu trabalho aqui da minha passadeira. Então, completei aqui a careira nessa cor mostarda, fazendo aqui os pontos altos e pegando aqui por frente, onde fica esse detalhe aqui, olha só, dá essa contraste de cores aqui, fica muito legal. Lembrando que o pontinho aqui do meio, então, são os 2 pontos altos fechados juntos aqui, para que ele não vá abrir tanto. Então, aqui, como foi iniciado aqui, ó, iniciei já fazendo esses 2 pontos altos fechados juntos. Aqui eu vou, ó, fiz aqui o meu penúltimo ponto daqui desse leque, fiz a correntinha, e eu vou vir aqui, ó, posso soltar do fio, posso só vir fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Então, venho com a agulha aqui, ó, bem aqui, ó, nesse pontinho, puxo a minha laçadinha lá pra trás, ajusto aqui bem, aperto bem, faço uma correntinha e alongo pra mim vir tá cortando esse fio, porque eu vou trocar de cor agora também. Aí, aperto bem, depois essas pontas eu vou tá arrematando e escondendo bem. Uma dica, quem não quiser fazer essa parte aqui, pode tá fazendo só picôs, logo que fizer aqui a parte onde eu fiz aqui na cor chocolate, pode tá fazendo picôs e finalizar. Aqui eu vou colocar umas cores a mais pra ficar ainda maior e pra dar um detalhe a mais, que daí fica combinando melhor as coisas. Agora eu vou voltar a fazer com a cor ferrugem, aqui o meu laranja, vou fazer os picôs, então agora sim é a última careira aqui do tapete. Vou fazer aqui a minha laçadinha e vou começar aqui. Vou começar, então, aqui onde tem, pode ser que onde tá os fios mesmo. Em qualquer um desses leques, eu vou começar colocando aqui, ó. Neste ponto aqui, onde tá os 2 pontos altos juntos, eu vou colocar no espaço antes deles. Então, nesse espaço antes deles, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou ajustar aqui a pontinha, arrumar bem. Fiz o ponto baixo aqui, eu vou agora no ponto seguinte, no espaço. Então, eu vou trabalhar agora fazendo nesses espaços aqui onde era feito a correntinha. Então, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Já tô escondendo aqui esses fiozinhos para arrematar depois. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que eu vou fazer o picô. Venho aqui nas 2 laçadinhas, faço ponto baixo. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou nas 2 laçadinhas aqui, faço o picô. E vou aqui no próximo espaço. Aqui eu fiz, então, 2 picôs e 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer o picô do meio, que vai ser de 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntinhas, venho nas 2 laçadinhas e faço aqui, então, o ponto baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, agora vou fazer picô de 3 correntinhas, volto nas 2 laçadinhas, vou no próximo espaço, ponto baixo, 3 correntinhas para formar o picô, volto nas 2 laçadinhas, e aqui eu fiquei, então, com o picô central aqui de 5 correntinhas, 2 picôs antes com 3 correntinhas e 2 picôs depois com 3 correntinhas. E aqui eu tenho, ó, um último espaço antes daqueles pontos do meio, então, faço aqui o ponto baixo. E já pulo direto, ó, não vou, esse espaço aqui, na verdade, não tem espaço, né, que foi feito fechado os 2 pontos juntos. Eu vou deixar eles ali e vou trabalhar nos espaços onde era feito uma correntinha. Então, já pulo pro próximo, né, venho no próximo, e vou fazer o ponto baixo, começar novamente os picôs. Vai ser essa repetição, então, em toda a volta. Deixa eu só mostrar aqui, então, vai ficar assim. Cada um dessas ondinhas, ficou aqui os 7 pontos altos, que depois veio também 7 pontos altos, e em cima deles aqui agora vai ficar aqui, então, 2 picôs e 3 correntinhas, um picô no meio de 5 correntinhas, se quiser fazer 3 também, ele vai ficar todo arredondadinho, também fica bonito. Aqui eu optei por fazer com 5, e depois 2 picôs, e aí finalizo com um ponto baixo e já passo, então, para o próximo. Eu vou completar aqui o meu, então, toda a volta assim, e aí volto, então, a gente vai estar arrematando aqui, finalizando o nosso trabalho.
Finalizei aqui, então, a minha carreira com os meus picôs. Fiz aqui meu último picô. Vou soltar aqui a agulha, porque eu iniciei no ponto antes, então eu tinha o ponto baixo sozinho. Então, eu venho por trás dele, introduzo a minha agulha aqui, busco essa laçadinha, passo ela lá pra trás. Aí, agora, aqui por trás, eu ajusto ela, faço aqui uma correntinha, alongo meu fio e vou cortar. Aperto bem, depois eu venho aqui por trás, vou com a própria agulha mesmo de crochê, eu passo por trás aqui os fiozinhos, aqui arremato bem, coloco uma colinha na ponta e está finalizada aqui a passadeira. Então, assim, vocês perceberam, eu mantive a mesma quantidade de pontos, tanto na curva quanto na parte reta. Eu até tentei fazer alguns testes e passar menos pontos aqui, ao invés de colocar 7 e manter, colocar 5, né? Porque a gente trabalha em cima de 5 pontos. Mas ele tava ficando muito apertado, e principalmente na curva ele não ia ficar um trabalhado bonito. Então, se vocês sentirem que de repente de vocês vai embabadar muito na parte reta, vocês podem diminuir na parte reta e manter essa quantidade de pontos na curva. Aí a questão dos picôs vocês vão ter que adaptar. Como ele é um trabalho que ele é inspirado no supply, então o supply ele mantém essa mesma quantidade, eu não quis estar, e não achei uma forma, na verdade, e não quis estar modificando aqui, porque senão ele ia dar uma diferença na parte reta, uma quantidade de pontos, na parte da curva outra, não ia ficar aquele trabalhado por inteiro. Então, ele sim, ele fica mais abertinho aqui na parte reta, mas não ao ponto de embabadar. O meu aqui não. Se você tem o ponto muito, mas muito solto mesmo, eu recomendo que você use uma agulha de um número menor, ou vai tentando apertar o teu pontinho, porque aí ele vai dar certo assim como o meu aqui deu, ó. Ele vai ficar bem soltinho aqui, pra mim tá conseguindo soltar ele. Agora eu vou fazer a parte da blocagem. Pra quem não sabe a blocagem, então eu vou pegar um borrifador, água, amaciante, vou molhar bem, umedecer bem essa peça e vir sobre ela com o ferro de passar. Isso vai fazer com que os pontos se acomodem, que é o mesmo processo quando a gente vai lavar o tapete, ele vai ficar mais acomodadinho, mais arrumado, né? Mais firme, principalmente no barbante, ele fica um efeito incrível fazendo a blocagem. Então, você não vai estar lavando o tapete para entregar, para vender ou para tua cliente mesmo. Então, faz a blocagem. Para quem tem dúvidas, tem um vídeo aqui no canal do tapete pé do vaso. O segundo vídeo do tapete pé do vaso do jogo Mirabel. É um vídeo que tá logo abaixo desse aqui, onde no final do vídeo eu mostro lá, eu fazendo a blocagem. Então, lá vocês vão ver. Nesse aqui eu não vou ficar mostrando aqui, porque é um processo que muitos já conhece. Quem não conhece, vai lá ver o vídeo. Agora eu vou fazer a blocagem bem bonitinho e volto para mostrar ele por inteiro daí. Pessoal, então tá aqui finalizada, feita a blocagem. E eu vou ter que pedir perdão para vocês, porque o único lugar que eu vou conseguir mostrar ela por inteiro vai ser aqui em cima da cama, que fica aqui no meu ateliê, no meu quarto ateliê, porque a minha bancadinha de gravação, ela é muito simples, muito pequenininha, não vai caber certinho aqui, então, a nossa passadeira. Ela ficou, então, ó, depois feita a blocagem aqui, ela tá levemente úmida ainda, a gente espera um pouquinho mais, ela fica, ó, caimento, ó, retinha, aqui na parte reta, aqui vocês podem ver, depois de feita a blocagem, como ela não fica nada embabadado, fica retinho, vou até dobrar aqui pra vocês verem, aquela dobra que eu ensino, ó, vocês pegam e vocês dobram a peça no meio, tá? Encaixei uma ponta com a outra, ó, tá retinho aqui, ó, uma com a outra, e vocês vão observar se vai formar uma linha reta aqui, gente, ó. Linha retinha, ele não pode curvar pra fora e nem ficar aqui, ó, essa ponta pra dentro, porque ele vai estar emborcado. E se ele tiver, ó, pra fora, puxando pra fora, significa que o tapete tá embabadado, tá? Então, ele tá, olha aqui, ó, da mesma, olha, ele vem a linha reta aqui da parte e vira. Aqui ele não tá centralizado, vocês podem estar centralizando os gomos, porque geralmente ele fica assim. Então, a gente vai aqui, ó, vai centralizar gominho com gominho. Aí ele vai ficar reto aqui. Isso, aqui agora certinho. E vai manter reto aqui, ó, vocês podem observar. Ele fica reto. Ele dá essa leve aqui só no biquinho aqui, ó. Mas olha, gente, coisa mínima, né? Por conta do bico mesmo, porque se a gente diminuir ponto aqui na curva, ele vai ficar toda emborcada, ó. Eu solto ela e ela cai perfeita. Ficou linda, né? Então, a minha passadeira aqui, com a minha tensão de ponto, né? Sempre falo, isso vai variar de pessoa para pessoa. A minha ficou medindo, então, de comprimento 1,36 m por 57 centímetros de largura. Se for medir bem no biquinho aqui, ele fica com 57 de largura. Vocês estão vendo, ela tá manchadinha aqui porque tá úmida, tá? Por isso. Então, é isso. Espero que vocês gostem, tenham gostado da aula.
Qualquer dúvida, vocês me chamem. Como eu sempre falo, eu trago a ideia do tapete, aí a adaptação do ponto vocês vão fazer aqui. Se vocês sentirem que o ponto de vocês precisa diminuir, porque vai variar de cada um. A gente traz a ideia, que é isso que é o legal do crochê. Cada um vai adaptar de acordo com a sua necessidade. Certo, pessoal? Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem. E é isso. Mais fotos dela vai estar liberado lá no meu Instagram. Corre lá para conferir, comentar e interagir bastante. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.